dia, bom dia, bom dia! Olha, como é costume de eu sempre falar ou tocar, toda apresentação que eu faço é com violão, dá até para parecer que eu vou tocar alguma música hoje, né? Não. Hoje eu estou abrindo esta live para falar de um assunto assim, não é que cantar uma musiquinha não seja sério, mas eu quero falar de assunto mais sério. Hoje quero falar dos estudos. O estudo, a importância e a disciplina do estudo EAD. Por que eu venho falar para você a importância do estudo EAD? É porque às vezes há pessoas que tentam fazer cursos EAD e nem conseguem concluir, tá? Nem conseguem concluir, desiste, porque não acha motivação, se sente sozinho, não sente aquele calor da classe, né? Não sente aquela interação, às vezes não consegue se inteirar e acaba se sentindo um lobo solitário e desiste. Há outras pessoas que estudam e até concluem os estudos, mas na hora da prova não consegue ser aprovado, não consegue ter o seu diploma. E aí tem um grande problema com as instituições de ensino, é o que muito vem acontecendo. Outros estudam, concluem, se forma, recebe o seu diploma, mas quando vai para o campo profissional, não consegue trabalhar. Aí ele entra com aquela de que eu não sei, eu não aprendi na sala de aula, não aprendi no campus, eu não frequentei o campus da universidade e não consegui aprender. Olha, gente, se você está passando por algumas dessas consequências, por algumas dessas circunstâncias, eu venho falar para você quais são as causas de você, às vezes, não conseguir estudar online. Ou, às vezes, estuda e não aprende. Você aprende, você só não confia que aprendeu. Todo mundo que estuda aprende alguma coisa. Só, às vezes, você não tem confiança no que você aprendeu. Simplesmente porque você não teve um professor para falar para você aqui está certo, aqui está errado, vai muito bem. Sabe por que é isso? Sabe qual é esse erro? Esse é o erro de você só ser atleta diante da sua torcida. Esse é o erro do time que só ganha no seu campo. O time que só ganha na casa. O time da casa. Você pegou aquele vício do time da casa. Eu só ganho se a torcida me empurrar. Eu sou o atleta que só consigo desempenhar bem o que sei diante da minha torcida. Quero dizer para você, meu amigo, seu primeiro torcedor tem que ser você próprio. Estou te falando por experiência própria, tá? Sabe por que eu estou te falando assim? Eu fiz um curso EAD, eu fiz a minha faculdade EAD, Gestão Ambiental, pela Universidade Anhembi Morumbi. Fui bem nas provas, fui bem nos estudos de todas as disciplinas, foram 28 disciplinas. Fui bom em todas as 28 disciplinas. Comecei lá na morfologia e terminou lá na climatologia. Tá? Desempenhei bem meus estudos, concluí bem, passei com uma média ótima, acima de 7,5, onde 6 já passava. Eu passei minha média geral acima de 7,5, 7,8. Acima de 7,5. Resultado. Eu digo para você onde é que você está errando. Eu posso dizer para você, hoje estou fazendo 2 pós-graduações.
estou fazendo direito ambiental, estou fazendo licenciamento e auditoria ambiental. E futuramente vou fazer engenharia ambiental. Vou fechar todos os campos do meio ambiente, tudo que tiver em disciplina, em qualificação, em especialidade, vou me especializar em tudo. Vou me especializar em todas essas áreas, tá? Perícia ambiental, consulta ambiental, consultoria ambiental. Depois que eu fechar todas elas, aí eu concluo com engenharia ambiental. Por quê? Porque não quero deixar lacunas no meu conhecimento. Olha, se você estudar fechando todas as lacunas do conhecimento, você será um profissional de sucesso. Às vezes, um faixa preta pede para um aluno. Ele recebe um golpe inesperado de um aluno e vai aluna. Você sabe por quê? Às vezes um faixa preta de terceiro dan ou quarto dan. Você sabe o que é dan? Vou explicar para vocês. O dan é cada vez que você é faixa preta numa modalidade, você tem um dan. Você é faixa preta em karatê, você tem um dan. Você tornou-se faixa preta em Kung Fu, você tem segundo dan. Você tem faixa preta em judô, outro dan. Então, um faixa preta, às vezes, você está pronto para fazer ninjitsu, e sofre um golpe inesperado de um aluno. E você vai aluna. Sabe por que isso? São lacunas, as lacunas que você deixa passar. Eu fiz gestão ambiental. Mas assim que eu fiz gestão ambiental, eu procurei uma universidade, escola no Rio Grande do Sul, centro de cursos, e lá, através de lá, eu fiz gerenciamento de resíduos sólidos, ter conhecimentos diferentes, conhecer disciplinas diferentes. E aprendi. Lá eu fiz um curso rápido de licenciamento. Aí eu percebi que naquele curso rápido, o licenciamento, se eu fizesse uma pós-graduação, eu ia ter mais horas de conhecimento, de estudos. Aí eu busquei fazer licenciamento na pós-graduação. Aí o que eu falo para você? Você faz tudo isso aí, fecha a sustentabilidade, você aprende tudo sobre a área da sustentabilidade, recuperação de áreas degradadas. Você vai ficar com o seu conhecimento próprio para futuramente, que é o meu caso, como eu já sou palestrante, você ser um educador em educação ambiental. Não corre o risco do aluno te fazer uma pergunta de uma garrafinha de plástico e você não saber responder. Entendeu? Então, qual é o importante? Antônio Lopes, um abraço para você, Antônio. Um abraço para você e todos aí da cidade de Gaporã, na Bahia, tá? Ainda bem que estou sabendo que estou sendo visto lá no estado da Bahia. Fico feliz por isso. Cada pessoa a cada um de vocês que aparece aqui na minha tela, que está me vendo aqui, é uma felicidade em saber que esse conhecimento está chegando a diferentes lugares. Isso é ótimo saber isso aí, viu? Isso é bom para mim saber que esse conhecimento está chegando a diferentes lugares. Isso é ótimo saber isso aí, viu? Isso é bom para mim saber que esse conhecimento está chegando. Aí, o que acontece? Simarley, um abraço para você, Simarley. Simarley foi minha colega de sala de aula em 2000. Fizemos a quinta série junto, eu estava concluindo o ensino fundamental. Em 2000 foi minha colega de sala de aula, um abraço. Nem foi ela, foi Simarlene, irmã dela. Ela eu conheci depois, tá certo? Foi a Simarlene, a irmã da Simarley. Então, minha gente, o que acontece? Você quer estudar à distância? Eu vou ensinar para você. E você faça o que eu estou te falando, que vai dar certo. Deu certo para mim, por que não dá para você? Você sabe o que aconteceu comigo agora? Agora eu fui convidado pela AMB Morumbi para responder sobre a questão da minha facilidade de ter chegado, ter me formado em uma época de pandemia, quando tantos abandonaram os estudos. Eu ter concluído e ter me ingressado em pós-graduação. Na pior época para se estudar. Foi quando eu concluí. Você sabe o que foi isso? Disciplina.
o que eu falo para todos vocês. E a minha resposta, onde eu fui no dia 27 agora, eu participei de uma palestra, né, em Bimorumbi, tá? Pela Ânima Ambiental, uma ótima plataforma moderna, com situações modernas, inovação em estudos. Fui ouvido e visto por polos universitários de todo o Brasil. Gente, para mim que comecei do nada, lá num quilombo, no estado da Bahia. Nasci na Chapada Diamantina, no Recôncavo Baiano, lá nas margens do Rio Paraguaçu. E o pior é que não foi nem na cidade, foi numa vilinha, na margem de uns rios que nem nome tinha. Para hoje, eu chegar a essa importância, que para mim foi importante, o Brasil inteiro me ver. Ah, eu sou melhor do que você? Não. Todos nós somos iguais. Nós só temos conhecimentos e disciplinas diferentes. Vou ensinar para você como você pode fazer para você se destacar no seu ensino à distância. Para você se destacar no seu ensino à distância, meu querido. Primeiro, amigo, você vai abrir sua plataforma. Entrou no portal do aluno, na área do estudante, tal. Cada uma tem um nome. Algumas dá o nome portal do aluno, outra da área do estudante. O importante, você chegou como se você chegasse na sala de aula. Abrisse a porta da sala de aula, na sala de aula chegasse, abrisse a porta, entrasse e sentasse lá na sua carteira. Tá. Diante de você está o seu computador. Primeiro passo é disciplina. Desliga seu pensamento de rede social. Rede social, tudo é bom na hora certa. A rede social é ótima, é muito bom na hora certa. Para descontração, para estudos, para conhecimentos, para fazer amizade, para conversar com amigos a quem você não consegue tocar e dar um abraço, você abraça ele de longe mesmo, e aí você está falando com ele, está se sentindo presente a todo momento e em todos os lugares. É ótimo, olha aqui, estou usando a rede social, na hora de usar a rede social. Eu não vou usar a rede social na hora do trabalho, na hora lá do meu emprego. Eu não vou usar a rede social na hora da minha refeição. Não vou usar a rede social na minha hora de estudo. Não vou usar a minha rede social na hora de eu dormir. Tudo tem que ter um tempo determinado. Assim é a palavra Salomão. Tudo a seu tempo determinado. Escolhe tempo para tudo. Abriu? Opa! Comece pelo e-book. Porque quando você vai estudar, tá lá o e-book, são as apostilas, tá lá o quiz, tá lá as ferramentas do seu estudo, tá lá às vezes um bate-papo com o professor, outros falam um tira-dúvida, outros falam, tudo tem seus nomes. Um quiz, não, olha, e tá lá as videoaulas. Não comece pela videoaula. Não comece pelo quiz. Não comece pelo tira-dúvida. O primeiro passo, você conhece a plataforma, apenas veja como você dominar a sua plataforma, estuda, tá tudo lá no teu computador. Cada plataforma tem uma maneira, cada universidade tem seu jeito de ensinar. Não vou aqui dizer como que alguém deve ensinar. Você segue lá os comandos lá do teu computador. Segue suas ferramentas. Tá. Mas ao estudar, comece pelo e-book. Estude, leia todo o e-book. Você terminou de ler o e-book? Você vá para a videoaula. Assista a videoaula. Seja presencial, se for presencial, melhor. Que você pode entrar ao vivo com seu professor, com seus colegas, pode interagir direto. Se não for, não tem problema, ela vai ficar gravada. Você assista a sua videoaula. Depois da videoaula, você vai para o quiz. Depois do quiz, lógico que ainda vai ficar dúvidas.
Aí vai ter aquele bate-papo, um café com o professor, um chat, um bate-papo com o aluno, tem lá os nomes. O importante é seu momento de tirar dúvida. Aí você vai para o momento de tirar dúvida. Porque não tem como você já ir para o tirar dúvida se você não tem dúvida. Se você não estudou, você não tem dúvida, você não tem nem conhecimento. Você já é a própria dúvida. O estudo para você já é a dúvida. Então, não comece. Não comece pelo tirar dúvida, comece pelo e-book. Leia todo o e-book. Quando você lê o e-book, você aprende 30%, você consegue decorar 30% estudando o e-book. É o mínimo que você vai decorar, em média, 30%. Você vai. Tem pessoas que decoram mais, tem pessoas que têm a mente melhor, mas a mente está mais vazia, cabe mais coisas, né? Porque a nossa mente, cada um, a gente é igualmente celulares. Cada mente é como se você tivesse um celular Moto G200 e você tivesse um celular Moto G10. Cada um tem um espaço, cada um cabe mais coisa, e cada um tem sua velocidade de aprendizado. Então, às vezes você lê o e-book e você decora 30%. Às vezes você decora 20%, às vezes você decora 10%, às vezes você decora 50%. Mas digamos assim, vou pôr uma média, você decora 30%, eu vou fazer por mim. Decora 30% no e-book. Opa, decorei 30% no e-book. Vamos para a videoaula? Vamos. Porque quando você lê o e-book, aquilo que você não decora ficou as flechas de curiosidade. Tipo umas flechas de dúvida, aquelas curiosidades, que às vezes você leu tudo e ficou, nossa, aprendendo, decorou 30%, vamos para a videoaula. Na videoaula, ela é complementar. É como se você estivesse numa igreja. Aí, pessoal, eu sei que tem pessoas aí que estão me vendo aí que é evangélico, já assistiu cultos ou a missa mesmo, onde o pastor ou o padre, ele fala, abra sua Bíblia, lá, dá aqui um exemplo, em Mateus capítulo X, ou em Lucas capítulo 5, versículo 25. Vai falar o que da circuncisão de Jesus. Aí você vai estar lá, ele manda você abrir sua Bíblia. Ele está falando e você está lendo junto. Às vezes é ali que ele vai montar uma mensagem. Que ele vai usar aquilo como mensagem. Aquele, de repente, aquele é o texto inicial. Ou é um texto que ele vai usar como mensagem. Em cima daquilo ali que você leu, você vai ler 5 ou 6 ou 8 ou 10 versículos e depois ele vai dar uma mensagem em cima daquilo ali. É lógico que você ouviu, você leu, decorou parte, você ouviu, decorou parte, você está com tudo na mente, sua mente está cheia. É a mesma coisa de você ler à distância. Você lê o e-book, terminou de ler o e-book, você assiste a videoaula completa, terminou de assistir a videoaula, aí você decorou 30% no e-book, 30% na videoaula, 60%. Aí você vai para o quiz, que é aquele joguinho, parece mais um joguinho de videogame, um brinquedo de criança. Mas não, ali são testes de raciocínio lógico. Ali é para testar sua assimilação, seu raciocínio lógico, sua interpretação. Se você consegue mesmo interpretar o que você leu. Você vai lá, opa, ali você ganhou mais 10%. Então você, 30%, mais 30%, 60%, mais 10%, 70%. Opa, ficou dúvida? Nossa, ficou dúvida. Então vamos voltar novamente lá no e-book. Vamos ler o e-book. Quando você voltar a ler o e-book novamente, que é o reler, né, o recordar, nos estudos antigos falava ler e recordar, eu ainda sou dessa época, do ler e recordar. Ela lê novamente o que já tinha lido. Aí você vai ler novamente o e-book. Quando você faz a segunda leitura do e-book, você vem como se fosse uma vassoura, você vem fazendo uma faxina, você vem varrendo, porque tudo que você tinha dúvida, os 30% ou 40% de dúvida você vem trazendo. Você vem tirando todos. Aí você pegou mais 20%. Ficou 10% de dúvida lá. Esses 10% de dúvida que ficou, meu querido, você vai tirar no tira dúvida. No bate-papo com o professor, no tira dúvida com o professor, um debate entre alunos, você vai, às vezes, eu chegava, abria o bate-papo e eu nem perguntava nada. Eu só ia ouvindo o que outros alunos estavam perguntando, porque numa universidade,
que é a distância, ela tem 1.000 alunos em cada disciplina. 1.000, 2.000, 3.000 alunos por disciplina, por cada curso. Aí eu ficava na minha, às vezes um aluno de lá do Rio Grande do Norte, um aluno de lá da Bahia, eu estou aqui em São Paulo, um aluno de lá de Brasília, lá do Pará, tinha a mesma dúvida minha. Ele fazia a pergunta para o professor respondia para ele, eu já acolhia para mim, filtrava, tirava a boa resposta dele para mim daquela dúvida. Opa, olha só, onde é que estava a minha dúvida? Era naquilo que ele me perguntou, também tinha essa dúvida. Pronto. Já estou eu com meu 100% de informação. Agora estou com 100%, vamos abrir a prova. Se a prova é feita no polo, se é feita à distância, não importa, vamos abrir a prova que agora sei. Nem precisa consultar mais nada, está tudo na minha mente. Passei na prova, meu querido. Tudo você tem que ter disciplina, querido. Se você não tiver disciplina, você não faz nada, você não vive. A vida, ela é pautada por disciplinas. Sem disciplina, você não vai a lugar nenhum. Você não aprende. E para você quer disciplina, se discipline você próprio. A disciplina tem que começar por você. Olha, ontem eu saí daqui, debaixo dessa chuva toda, que esses dias todo está chovendo aqui em São Paulo, eu fui fazer uma prova lá na Moca. 3 horas, mais de 2 horas de viagem daqui lá. Ônibus, trem, metrô. Ainda andei a pé um bocado, debaixo de chuva, para fazer essa prova. Onde eu me inscrevi como técnico ambiental pelo IBAMA. Meti a cara. Por que não? Cheguei lá, a questão. 120 questões e mais uma redação. 120 questões. Tenha mais questão do que todos os 3 cursos, os 3 concursos que eu já participei, que eu já prestei aqui em Santana do Parnaíba. Que para falar a verdade para vocês, eu estou invicto em concurso, tá? Eu estou invicto. Prestei 3 concursos aqui municipal e passei nos 3. Hoje eu sou concursado, eu escolhi o concurso que eu quis ficar. Eu escolhi não por ganhar muito, mas pela vocação que eu já tenho. Eu sempre tive vocação por trabalho de bombeiro, tal, defesa civil, e hoje eu sou um agente de defesa civil. Entrei por concurso, era minha vocação, eu me sinto honrado em trabalhar na área de socorro, e se você não conhece a defesa civil, procure a conhecer a importância da defesa civil. Essas viaturas que nós andamos, é uma instituição da Secretaria de Segurança Urbana, não só municipal, cada município tem a sua, lógico, seu órgão. Mas a defesa civil ela é mundial. Aqui no Brasil ela é nacional, mas em outros países também tem. A nossa só não vai lá em outros países, mas a nossa pode ajudar qualquer estado aqui dentro do nosso Brasil, porque a defesa civil é nacional, é um órgão nacional de defesa civil. Nós temos o poder de polícia em qualquer lugar. Nós somos a única instituição que pode entrar sem mandato. A polícia, para entrar na tua casa, tem que ter mandato para prender alguém. Nós não precisamos de mandato. Só basta uma solicitação e a necessidade. Nós entramos, porque nós não vamos entrar lá para reprimir ninguém, nós vamos entrar para salvar a vida. É para salvar a vida. E a vida é um bem que está acima até da lei de Hans Kelsen. É um bem fundamental. Quando Hans Kelsen escreveu a pirâmide das leis, que é bem assim, ele colocou lá em cima, no topo da pirâmide, as leis constitucionais. Mas a lei fundamental, ela é tão sublime que os direitos fundamentais são tão sublimes que está acima das leis. Não coube na pirâmide de Hans Kelsen. Os direitos constitucionais estão lá no topo da pirâmide. E abaixo vem as leis estaduais, as leis delegadas, resoluções e tal. Estaduais, municipais, resoluções. Mas os direitos fundamentais é tão sublime que está acima do topo da pirâmide de Hans Kelsen. E nós, da Defesa Civil, temos esse direito. Nós atendemos pelos direitos fundamentais, que é o direito à vida. Por essa razão, eu tinha vocação pela Defesa Civil. E prestei o concurso e passei. Entre 300 que prestaram,
28 passou na primeira prova, eu fiquei em 7º lugar. Fomos para a prova eliminatória, prova prática, somente 2 passou. Eu fiquei em 2º lugar. Foi uma honra para mim. Ah, mas você se sentiu honrado de ter ficado em 2º lugar? Sim, me senti honrado em ter passado. E principalmente que foram 300 que se inscreveram e eu fui o segundo que foi aprovado. De 2 que foi aprovado, 150 por 1. Então, para mim, foi muito bom. Eu consegui ser melhor do que os outros 150 que se inscreveram. Agora, por que isso? Vou explicar para você daqui a pouco. Eu estou falando isso aqui para voltar para a importância do estudo à distância. O meu curso é à distância. Já falei para vocês como se faz para ser aprovado, né? Para ir bem nas provas, concluir e ser diplomado. É ter disciplina nos estudos. Agora vou falar para você como é você ser um bom profissional formado à distância. Ah, seu Gerson, eu estou formado, e agora quem me garante que eu vou conseguir emprego, que eu vou me sair bem no meu serviço? Ótimo! Você vai se sair bem. Eu vou te ensinar, cara. Você vai aprender, faça isso que vai dar certo. Eu fiz e deu certo. Deu certo para mim, vai dar certo para você também. Estágio. Um bom estágio substitui professor de qualquer campus. Qualquer campus universitário, um bom estágio substitui qualquer campus universitário. O melhor campus para se aprender é no estágio. Você está estudando à distância, você é disciplinado. Está estudando à distância. Você tem 6 horas de estágio. Na sala de aula, você tem 3 horas, no máximo 4 horas, não chega a 4 horas, 3 horas. E quando tira os recreios, intervalo, você não tem 2 horas e meia, 3 horas de sala de aula. Você começa às 19, vai até às 22, de 22h30, são 3 horas e meia. Tirou ou meia hora de recreio, né? Pronto. Intervalo, você tem 3 horas. 3 horas para você estudar 3 ou 4 ou 5 ou 6 disciplinas. 5 a 6 disciplinas, ou às vezes mais. Você tem o quê? Meia hora, 40 minutos por aula. E 40 minutos com um professor para 60, 70, 80, 100 alunos. Se for numa universidade, o professor está falando com o microfone de lá. Ele é obrigado a usar o microfone. E você tem aqui atrás de você 10% dos alunos bagunceiros, aqueles que não aprendem e não querem deixar você aprender. Eles não aprendem e ainda atrapalham quem quer aprender. Não vai pensar que é só escola pública que tem isso, não, que escola particular também tem. Nas universidades também tem. Aqueles alunos que não estão nem aí, o papai é filhinho de papai e qualquer coisa o papai paga e suborna e a lei diz que eu não posso ser reprovado e pronto, já era. Aqueles alunos que são os maus profissionais que nós vamos encontrar no campo, vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque quem é mau aluno na sala de aula é mau profissional no campo de trabalho, porque ele não aprendeu. Empatou tempo na sala de aula. Foi a aula, mas não aprendeu. Aí, meu amigo, vamos para frente. Você tem um estágio, procura um estágio. Foi assim que aconteceu comigo. Eu estava no 2º semestre da universidade, quando um dos funcionários da universidade, do Departamento de Apoio ao Estudante, o Joel, me inscreveu no CIE. O CIE me encaminhou para o setor de defesa civil, foi onde eu aprendi a admirar a defesa civil, que eu não conhecia. Me encaminhou para a Secretaria de Segurança Urbana do município. A Secretaria de Segurança Urbana me mandou, onde eu fiquei 1 ano e 4 meses. Era para ficar apenas 1 ano, mas eu fiquei um pouco mais. Fiquei 1 ano e 4 meses na Defesa Civil e fiquei 8 meses na Secretaria de Meio Ambiente. O que acontece? Quando você está na sala de aula, como eu falei para você, você tem o professor por 1 hora, por 40 minutos, para dar aula para você, mais uma parte de alunos, e mais desses muitos alunos, tem uns 10% deles que não quer aprender. E quando você está estudando à distância, é você e seu professor por quanto tempo você quiser. E como aí com a outra importância, quando você não entendeu, você relê o e-book 2, 3 vezes. Você não entendeu a videoaula, você volta a ela quantas vezes você quiser.
10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Você ouve, reouve, ouve, reouve. É como se você estivesse perguntando ao professor e ele repetindo para você. E qual é o professor que quer repetir a mesma frase 10 vezes para o aluno? Mas ele repete 3 vezes, 2 vezes e 3 vezes já era, não quer mais repetir. E na videoaula você volta à aula e ouve quantas vezes você quiser. E não falei para você outro fator importante, que abre o horizonte da sua curiosidade, ele expande. Você não vai querer ficar mais só naquilo que você está aprendendo da videoaula, porque tudo que tem um nome abre espaço para curiosidade. Você vai começar a querer pesquisar no YouTube, você vai querer pesquisar no Google, outras plataformas de informações. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a pesquisar sobre o que eu estava estudando no Google, no YouTube, e foi buscando e comecei a entrar naquela plataforma, passei direto, não custa nada pagar uma verbinha e ser assinante de uma plataforma de aprendizagem. E você vai buscando informação, agregando conhecimentos. Aí você fica bom. Ah, mas e agora? E como é que eu vou trabalhar? Me formei, seu Jéssica, como é que eu vou trabalhar? Será que eu vou me sair bem no meu serviço? Vai. Sabe por quê? Você estudou sozinho, sem o professor te ensinando, fazendo trabalho para você, sem colega, sem colar, porque não tem ninguém para você colar, sem cola, sem um amiguinho para te atrapalhar, nem para te ajudar. Você aprendeu só você e seu computador e seus professores que você nem nunca viu. Ele nem nunca viu você, você nem nunca viu ele. Mas vocês se conhecem. Virtualmente, é lógico. Aí o que acontece? Você se tornou independente, você aprendeu a caçar. Você não ficou igualmente o animal de zoológico, o felino de zoológico, que tem que levar os pedaços de carne e jogar para ele. Você está lá nas florestas, você aprendeu a correr atrás e atacar a sua presa. Atacar e abater a presa e escolher qual tipo de órgão você quer comer da presa. Escolher a presa que você vai caçar. Você já aprendeu trabalhando. Você aprendeu a pesquisar, você pesquisando. E não ninguém pesquisando para você. Você está no estágio, você está ali junto com o profissional. Por exemplo, você está fazendo edificação, a engenharia de edificação. Lá no campo você vai ter no máximo 1 hora, 2 horas, um professor com vários alunos ali ensinando para todo mundo. Você vai estagiar com o engenheiro civil. O engenheiro, você vai viajar mais ele para as obras. Você vai ver ele discutindo cartografia, projetos, medidas, solos, discutindo os projetos da obra, localização da obra, com o mestre de obra. Ali você está ali um cabra da teoria, que é o que você está acompanhando, discutindo a prática com o mestre de obra, que é da prática. E você está ali aprendendo os dois. Você está aprendendo no clássico e no popular. No clássico, que é o que você está aprendendo na gíria universitária, tá? Que é o que você está aprendendo com o engenheiro, o que você estudou na universidade, você está com o engenheiro ali, você aprendendo com ele, e você está ouvindo um mestre de obra falar no popular. Você vai ver o engenheiro pegar um projeto de uma cartografia, e você vai ver o mestre de obra lá falar com o engenheiro. Esse projeto é 1 por 50. 1 por 50, o que é 1 por 50? É 1 centímetro equivalente a meio metro. Já sabe a expansão de medida. 1 centímetro por 50, 1 centímetro por 50, 1 metro por 50. 1 por 50, 1 por 100 é 1 centímetro por 1 metro. 1 por 25 é 4 centímetros por 1 metro. Quando você medir 1 centímetro, 4 centímetros na folha de papel, está dando 1 metro no chão. Você vai aprender isso. Você vai aprender da maneira certa. Cada disciplina que você estudar na faculdade, se você estiver estagiando, você vai estar. O que aconteceu comigo? Eu estava estagiando. Quando eu fui para a Secretaria de Meio Ambiente, foi a mesma coisa de eu chegar no Senado. O que não me faltou foi profissionais do conhecimento. Cheguei na Secretaria de Meio Ambiente, eu fazendo gestão ambiental, eu estava estudando microbiologia, havia lá uma bióloga, a Michele, ótima professora para mim, viu? Me levou para conhecer a área de reserva biológica, fui saber a importância
de cada animalzinho vivo, o que cada um fazia para a natureza, a importância de cada um, a importância da vida, da biologia. Fui saber o que era o que eu estava estudando, microbiologia das mini-vidas. Às vezes vidas que não é vista a olho nu. Até o tamanho do felino, que a gente, para ele, é um micróbio. Fui conhecer. Você vai saber de um, como é que é o nome, de um micro-organismo a um elefante, que tudo é vida. Ah, eu estava estudando sobre morfologia, ou para estar lá o engenheiro. O engenheiro, geólogo, geologia. Ah, eu fui estudar sobre efluentes líquidos. E está lá uma engenheira sanitarista, lá isso aqui assinou o meu estágio, assinou parte do meu estágio. Ah, você vai estudar sobre a fauna, está lá o engenheiro ambiental. Ah, você vai estudar sobre a flora, opa, está lá o engenheiro florestal, tem bastante aqui em Santana, Paraíba, vários engenheiros florestais. Engenheiro agrônomo, tem vários agrônomos. Sobre agricultura, entrava na área da agricultura, engenheiro agrônomo, estava lá, eu estava estagiando com eles. Cada dia que eu estava estudando sobre cada disciplina, eu ia acompanhar tal engenheiro para o seu trabalho, conhecer as árvores, o nome das árvores, o nome científico e o nome popular e a importância de cada uma delas. Conhecer o ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, o ciclo da água. E aí fui conhecer. Ah, você vai estudar tudo que você estava estudando na disciplina, eu estava acompanhando um profissional. Então eu não tinha apenas 1 hora ou 4 horas de aula com o professor, eu tinha no mínimo 6 horas. Se eu tivesse um dia com cada professor. Mas se eu fiquei ali 8 meses, eu tive mais de 1.000 horas. Durante meus 2 anos de estudos, eu tive mais de 2.000 horas de estágio. E não precisava, era só 240 horas. Mas eu tive mais de 2.000 horas. Onde eu pude retirar o melhor do melhor e apresentar. Eu aprendi o melhor do melhor. Foi por essa razão que quando surgiu o concurso da Defesa Civil, eu consegui ser aprovado, muito bem avaliado. Por causa do estudo, o estágio. O estágio, ele supera qualquer campus. Porque o campus você tem um professor. Uma coisa é você ter diante de você um professor de geografia, outra coisa é você trabalhar com um geógrafo. O professor de geografia só tem licenciatura, o geógrafo tem CREA. É um engenheiro. Tem CREA. E você está trabalhando com ele, você aprende melhor. Um arquiteto está aprendendo com ele. Aprendi com arqueólogos. Onde eu estudava arqueologia, fui aprender com arqueólogos. Estudava paleontologia, fui aprender com paleontólogo. E eu quero falar para vocês que aqui em São Paulo só existe 8 paleontólogos para em São Paulo inteiro. Santana Parnaíba tem um. Cidade privilegiada, né? Se o município tem 545, o estado tem 545 municípios. Só tem 8 paleontólogos. E Santana Parnaíba tem um. Parabéns para nós, né? Então você estagia. Tinha um quando eu estagiei, não sei se ainda tem. Não sei se vai ficar lá, se ele vai ficar lá por tanto tempo. Então você tem como aprender. Foi assim que eu aprendi. E é assim que hoje eu saio, eu consigo pormenorizar as informações. O que você me pergunta, eu respondo pormenorizado. E foi por isso que eu tive essa importância da própria EMB Morumbi, onde eu me formei, me convidar para explicar para seus alunos ou para seu povo, seu pessoal, seus clientes, né? Como que eu me destaquei. Tanto que não era esperado me destacar tanto
uma época difícil no estudo EAD. Agora vem aqui para vocês o melhor dos segredos. Vocês ainda não sabem. Vocês sabem por que eu me destaquei no estudo EAD? Além da disciplina, mas onde que eu consegui a disciplina? Eu não falei onde que eu consegui a disciplina. Nada se consegue na facilidade, cara. Você só consegue se você vier da dificuldade. Buscar lá no difícil, quando você chegar no fácil, você está de boa. Você quer ficar bom para subir ladeira? Começa a subir ladeira carregando peso. Quando você tirar o peso das costas, você fica leve para suas próprias pernas. Suas próprias pernas vão achar você leve. E você vai subir a ladeira correndo. Você subiu a ladeira caminhando com peso, quando você tirar o peso das costas, você sobe correndo. Foi isso que aconteceu comigo. Sabe por quê? A minha facilidade e a minha disciplina eu consegui quando em 1978 eu fiz um curso por correspondência pelo Instituto Universal Brasileiro. O Instituto Universal Brasileiro era aqui em São Paulo e ainda é. Eu morava lá na Bahia, lá no sertão da Bahia, na cidade de Malhada. E de lá eu estudei mecânica de automóveis. Eu fui o único naquela região, ali naquela vilazinha, que fiz um curso de mecânica de automóveis. Eu ouvia no programa de Edgar de Souza. Edgar de Souza fazia muita divulgação do Instituto Universal Brasileiro. Ele falando de todos os cursos que ensinava no Instituto Universal Brasileiro. E eu vi o povo dirigindo, os carros quebrando e o povo sofrendo. E eu falei, vou fazer um curso de mecânica. E muita gente... Eu só tinha a terceira série, cara. Muita gente achava que eu não ia aprender. Ah, você vai aprender de que jeito? Você só tem terceira série? Isso é para quem é formado. Fazer esses cursos, ainda mais à distância, o curso por correspondência, eu não falava à distância. Eu falei, vou fazer. Eu estudei de 1978 até 1981. Um curso que se fazia em 10 meses, se eu morasse aqui em São Paulo, eu passei 3 anos fazendo. Porque demorava de chegar os livros lá. A gente não falava apostilhas, falava livros. Porque era via correio. A informação chegava, a informação mais rápida, o caminho mais curto era o telégrafo. Mas como lá não tinha como enviar telégrafo, tinha que ser a base de correio mesmo, como se fosse SEDEX. E os livros tinha livro de passar 4 meses para chegar em mim. Chegava o livro, eu estudava o livro todo, aí tinha a página que era da prova, eu preenchia aquela página, destacava, botava no envelope, botava no correio, registrava no correio, vinha para São Paulo. Gente, vocês não admiram se eu falar algumas frases, botava aquelas frases mais caipira, porque eu sou um quilombola, fui criado no sertão. Vivi, eu aprendi a falar primeiro para depois aprender a ler. Entendeu? Eu vim visitar a sala de aula já adulto. Então, eu já estava com os costumes. E você sabe que os costumes é quase impossível a gente abandonar. Por mais que a gente aprenda coisas novas, mas há alguma coisa que a gente já traz, que é o nosso berço materno, a nossa língua nativa, nós vamos continuar cultivando ela. Então, mas vou continuar. Então, eu registrava no correio, eles corrigiam a prova e mandavam meia nota. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu estudei e aprendi a mecânica. Quando eu aprendi a mecânica dessa maneira, me tornei mecânico naquelas fazendas, trabalhando com motores Yamaha, a gasolina, motor agrícola, de trabalhar aplicando defensivos agrícolas nas fazendas. Depois passei para motores Yamaha diesel, motores agrários, naqueles poços artesianos, consertando. Depois passei a trabalhar de tratorista, em tratores agrícolas nas fazendas, consertando tratores e trabalhando. Depois passei a trabalhar com tratores e máquinas pesadas. Por último, eu vim trabalhar em terraplenagem. Aí já vim para a cidade. Então, fiquei sem estudar. Comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, parei de estudar. Somente com a terceira série. Quando foi em 2000, eu precisei voltar para a sala de aula. Cheguei aqui, fui trabalhar na construção civil,
trabalhei, aprendi a trabalhar de armador, não tenho vergonha, aprendi bastante também, mais de 20 anos na construção civil, como armador. Aprendi muito, aprendi a ler projetos, aprendi a fazer cálculos. Foi aí que eu parti para aprender. Foi aí que eu senti a necessidade de concluir meus estudos. Estudei até a 5ª série, desisti, achei difícil, não estava dando certo, trabalhar e estudar. Aí escrevi um folheto de literatura de cordel, um livrinho, e comecei, as pessoas que ansiaram pelas minhas palavras, não foi eu que me ofereci para ser palestrante, as pessoas começaram a me convidar para dar palestras. E eu comecei a ministrar palestras. Comecei, eu não sabia nem montar um PowerPoint. Eu fazia tudo na memória, o que eu sabia decorado eu falava. Depois foi que eu fui aprender a trabalhar com PowerPoint. Eu mesmo montar PowerPoint. Aí quando eu precisei montar PowerPoint, eu senti a necessidade de fazer um curso de informática. Eu fiz um curso rápido de 4 meses de informática básica. Aprendi a montar PowerPoint. Aí pronto, eu já era um cordelista, um escritor, né? Já era um profissional do campo, já era um profissional da palavra, já tinha experiência de palco, experiência de picadeiro. Aí, opa, vamos para frente. Por que não ir para a tribuna? Vamos para a tribuna. O comportamento é um pouco diferente, mas nós chegamos lá. A vida é um aprendizado constante. Todo dia você aprende algo novo. Você nunca sabe tudo. Todo dia tem algo novo a você aprender. A gente tem uma adaptação constante e vai se adaptando. É como se você fosse escalando, subindo uma escada, escalando de degrau em degrau. Se chegou nesse patamar, você pensa que acabou, não, você olha para frente e tem outro lance de escada. Lá vai você seguir outro lance. E é assim a vida. E aí eu fui continuando. Cheguei, concluí os estudos, aí eu voltei para a sala de aula. Comecei através do SESI, fui até a 8ª série, voltei para o IMID, escola pública, fui até o 3º colegial. Por que isso? Porque quando eu ia procurar emprego, nas firmas, só queria de 2º grau acima. Eu só tinha uma 5ª série, não tinha nem fundamental completo, meu fundamental era incompleto. No mínimo fundamental. Quando eu ia olhar o salário do fundamental do 2º grau, não era o que eu queria ganhar. Eu vou ter que estudar. Eu tentei ministrar palestras, estou eu ministrando minhas palestras, as escolas começaram a exigir curso superior. Lá fui eu estudar. Aí eu fui, me matriculei num curso superior. Opa, gestão ambiental, é tecnólogo, também é superior. Não é engenharia, mas é superior. Me formei. Quando me formei, falei, por que não fazer minhas pós-graduações? Fazendo minhas pós-graduações. E foi assim. Essa não é apenas a minha história, mas é a minha história e a importância do ensino EAD. A disciplina. A minha história, aqui eu contei para você parte da minha história. A importância do ensino EAD. E como se estudar à distância. Faça isso que você aprende. Não tema. E assim que você aprender, confie. Não vai nesse papo de achar que o campus da universidade vai ensinar você mais do que no ensino, do que no estágio, porque com o ensino à distância e com o estágio, é como se você estivesse com os professores no laboratório, lá no laboratório aprendendo. Você vai aprender. Você vai aprender a tirar o corpo de prova. Lá no laboratório eles vão calcular como calcular um corpo de prova, saber a resistência dele. Mas se você estiver no campo, estagiando com engenheiro no campo, estudando à distância, e com engenheiro, um geógrafo ou um geólogo no campo, você vai aprender até onde é que eles tiram o corpo de prova. De que ele tira o corpo de prova? Se ele está tirando um corpo de prova de concreto, numa concreteira, ou se ele está tirando um corpo de prova do solo, na argila, ou no sábio, ou no arenoso, ou no basalto. Você vai aprender tudo sobre o corpo de prova e a resistência de cada um. Porque você vai ver onde ele está ali medindo a compactação, a umidade e a densidade do corpo de prova, que é o que vai aprovando aquele trecho.
lá no laboratório, só vai dizer quantos quilos resiste aquele corpo de prova, que é para você saber se aquele trecho, quantos quilos está resistindo por centímetro quadrado. Para você saber se aquele trecho é suficiente para passar uma bicicleta, uma moto, um carro de passeio, uma caminhonete ou uma carreta carregada. Agora eu falei de física, né? Falei de física, é importante também. Nós vamos ter outra oportunidade para nós falarmos de outros assuntos, mas hoje eu escolhi esse tema. Escolhi defender a importância do ensino EAD. Não existe ensino ruim. Existe mau aluno para todos os ensinos. Não existe profissão ruim. Existem maus profissionais em todas as profissões. Todas as profissões são boas. O destaque está no desempenho do profissional. E se você quer ser um bom profissional, seja de início um bom aluno. Aprenda a aprender. Se você aprender a aprender, você vai saber operar, vai saber até ensinar, porque você aprendeu a aprender. Alô? Um abraço a todos e até a próxima.